Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do HaraCast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. A nossa convidada de hoje é nordestina, abandonou a carreira pública como policial federal para se dedicar à liberdade financeira feminina na área da educação. À frente da Multiplique desde 2018, hoje ela já conta com alunas em mais de 38 países. Ítala não nasceu herdeira, e como ela mesma diz, é herdeira das suas próprias escolhas. É líder do movimento Quanto Mais Mulher Rica no Mundo, Melhor. Ítala dos Anjos, seja bem-vinda ao HaraCast. Obrigada, amiga. Que bom estar aqui hoje com você, com toda essa comunidade feminina, para a gente inspirá-las. Talvez a gente chegue no coração de algumas. Com certeza. Eu não tenho dúvidas, né, gente? Conheci a Ítala na Itália, coisa chique isso, né? Que Falei assim, difícil. Que chato. complexo, né? Mas eu já conheci o trabalho da Ítala do Instagram, das mídias sociais, e de fato eu sou uma admiradora também do seu modo de viver a vida, mas eu quero que as mulheres nos conheçam. Então, através das suas palavras, quem é a Ítala? Ítala é, acima de tudo, uma acreditadora, uma crente no sentido de ter muita fé. Fé nas pessoas, fé no que é possível, fé para algumas pessoas no sentido do que é impossível se tornar possível. Então, acho que quando a gente fala de dinheiro, né? Falar desse lugar de que eu acredito que realmente as pessoas podem enriquecer a partir de quem elas são, é exatamente nesse ponto. Então, a Ítala surge dessa fagulha, dessa pessoa que acredita nas outras pessoas. Muito bom. Agora, uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando é: da onde que uma policial federal fez uma transição um pouco diferente de carreira para essa mulher que lidera uma comunidade tão linda, tão incrível como a sua? O que que te motivou principalmente a fazer essa transição? Conta pra gente como foi. A dor, amiga. Para algumas pessoas pode ser mais poético, né? Assim, pode ser mais bonito, foi um momento inspiracional, não sei o quê, veio a luz, baixou. Para mim, não, para mim foi o fundo do poço mesmo. Então, num primeiro momento, foi a minha própria vida. Eu fui atrás da educação financeira porque a falta de educação financeira me jogou no fundo do poço das dívidas. Então, eu estava lá em 2014, está fazendo 10 anos esse ano. Eu estava no Ai, fundo do poço das dívidas, com 150 mil em dívidas ali aproximadamente na pessoa física, que era mais ou menos o equivalente hoje com a correção monetária, ali a 360, 370 mil em dívidas, isso na pessoa física. E foi nesse lugar, não só das dívidas, mas passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento que eu vivia infidelidade financeira, violência patrimonial, num trabalho também que era extremamente assediador. Então, antes de ser policial federal, eu era policial militar, lá no estado de Alagoas, onde eu nasci. E aí, nesse lugar, foi que eu entendi que eu precisava de educação financeira. Eu não tinha tido acesso na minha família. Acho que a maioria das famílias não tem acesso, né? E ali sim. naquele lugar eu fui atrás. Então, comecei a tatear os primeiros conhecimentos nessa época. E nessa época, gente, a internet ainda era mato, né? Aqui no Brasil. Então, não tinha muita coisa. Eu fui atrás naquela época de e-book, tudo muito rudimentar, muito arcaico. Só que eu tinha tido a sorte de, na minha trajetória como policial militar, como policial federal, eu tive acesso à criação de método. Então, eu já era formada para criar método, para formar outros formadores. E por conta disso, eu comecei a tatear, mas também a criar um método só para mim mesma. Nessa época, eu só queria resolver a minha vida financeira. Beleza, resolvi. 2015 eu já estava sem dívida, já estava com uma reserva, já estava viajando ali sem dívidas. Ok, resolvi a minha vida. Quando foi em 2018, eu entendi que eu não queria mais ser policial, então eu estava passando por várias cenas de assédio moral, eu estava bem infeliz no trabalho, eu estava em depressão, mas não assumia. E ali, naquele momento, foi que uma amiga plantou a semente. Que, olha, por que que você não ensina o que que você já ensina pra gente aqui de graça? Que você já sabe tanto, a gente conversa tanto sobre isso. E ali naquela semente foi que eu comecei a vislumbrar a possibilidade de criar a Multiplique. E a Multiplique, de fato, nasceu em outubro de 2018. Então, foi da própria trajetória, né, que eu fui montando ali para mim, ensinando de graça para amigas, para amigos,
que eu vislumbrei a possibilidade de transformar aquilo que eu já fazia de graça no bastidor em um negócio. Então foi nesse resumo aí da ópera que eu saí da Polícia Federal e decidi começar a empreender. Mas, de fato, eu só larguei a Polícia Federal em 2020. No meio da pandemia foi quando eu exonerei. Entendi, entendi. E você começou como? A Multiplique começou com atendimentos individuais? Como que foi essa jornada? Lembra da amiga? Tudo é uma amiga na vida da gente, né, gente? Vocês têm que ter umas amigas assim, ó, que enriquecem a sua vida. Que, inclusive, é o que a gente fomenta aqui dentro da Multiplica, esse ambiente enriquecedor entre as mulheres. E aí, a Camila, que foi essa primeira amiga, essa que plantou a sementinha, quando ela disse, cria um negócio disso, por que que você não vai... na época, gente, ela falou assim, vira coach de finanças. E eu ri da cara dela. Porque eu disse, ela disse, tá na moda. E, de fato, depois eu fui virar coach, tá? Mas eu fui aprender a técnica. Mas, aí eu disse, então vem aqui. Então você vai ser minha cobaia. Já que deu certo na minha vida, deixa eu pegar agora a sua vida e aplicar a metodologia que eu apliquei na minha para ver se funciona na vida de outra pessoa. E funcionou. Até hoje, ela é um dos meus maiores cases de sucesso. Assim, ela também saiu da dívida, ela tinha financiamento, o dinheiro nunca sobrava. Ela e o esposo eram servidores públicos e nunca via cor do dinheiro. E aí eles transformaram a vida deles, se tornaram investidores, poupadores, enfim, fizeram grandes marcos, grandes feitos na vida deles. E o método realmente funcionou. Então, começou com ela. E ali em outubro de 2018, eu já comecei a fazer atendimentos individuais a partir do método que eu tinha aplicado nela. E antes na minha vida, né? Então, a gente começou a atender individualmente. Daqui a pouco eu estava com grupinhos pequenininhos no WhatsApp, de atendimento em grupo no WhatsApp. E aí, depois foi deslanchando e realmente, depois eu entendi o poder de criar uma metodologia, e eu já era professora, né, tanto na PF quanto na PM antes, então a educação sempre me chamou. E aí foi quando eu fui criar os cursos e as mentorias em grupo, e aí foi por esse caminho, e eu larguei mais a consultoria. Depois eu voltei com a consultoria, mas é uma parcela muito pequena do meu negócio é realmente a educação. Ai, que demais. E é muito. Isso é uma das coisas que acho que as empreendedoras não se atentam de pensar assim. Muitas vezes a gente vai usar uma habilidade, um recurso que a gente já tem, para. Você não precisa migrar da água para o vinho, mas às vezes para tornar a sua forma de atuação diferente, né? Ultimamente eu ando bem estressada com as fórmulas, sabe? De você precisa fazer assim, precisa fazer assado, porque agora é essa tendência do mercado, e isso e aquilo. E quando a gente começa a observar os talentos que a gente já tem, as coisas que a gente já gosta, você consegue trazer isso para sua vida e dá certo. Eu costumo dizer que um negócio que dá certo, obviamente tem que ter a estratégia certa, puxando a sardinha para o meu lado aqui, né? Mas ele só dá certo de verdade se ele preencher o nosso coração com a nossa essência, sabe? Com o nosso talento verdadeiro. E aí a coisa reverbera, né? E continua. E conta pra gente, de toda essa jornada que você teve como empreendedora ali na Multiplique, qual foi o momento mais difícil, assim? Qual foi a sua maior dificuldade como empreendedora? Amiga, eu acho que encontrar métodos realmente, assim, né? Então, empreender não tem uma faculdade, né? E eu me lembro que quando eu comecei, eu pensei assim, nossa, eu sou servidora pública desde... Eu nunca tive uma carteira assinada na vida, só para você ter uma ideia. Então, desde que eu comecei a trabalhar aos 18 anos, eu já fui servidora pública. E ali eu fui até o momento em que eu exonerei e me tornei empresária. Então, eu não passei por uma outra empresa. E aí, o que que eu tenho na minha cabeça? Nossa, eu não sei o que é empreender, eu não faço a mínima ideia de como uma empresa funciona. Vou procurar ajuda, né? Então, eu sempre tive o coração humilde de aprender e ir atrás de quem ensina. E aí, eu fui procurar, né? E eu me lembro de eu dizer, gente, não tem uma faculdade que eu possa fazer de empreendedorismo, assim, para me ensinar, né? Tudo que eu preciso. E não tem, né? Então, por muito tempo, principalmente lá atrás no começo, eu procurei esses métodos que unissem tudo, né, do que realmente é um negócio, ainda mais um negócio na minha área de educação, que se vale muito do digital para poder levar essa educação, e eu não encontrei. E aí você vai pegando porções, e eu acredito, assim, o que você falou para mim, 100% aplicável. Eu concordo que quanto mais você está conectado à sua essência, ao seu coração, e baseando o seu negócio no entendimento do outro ser humano que está do outro lado, que você está gerando valor, e não em fórmula, em isso ou aquilo, em si entender e dar e levar valor para outro ser humano, esse é o caminho do sucesso.
Então, foi por esse caminho aí que eu comecei, né? Procurando ajuda de quem pudesse me ajudar a entender como empreender. Foi um quebra-cabeça, né? A gente foi montando ali o quebra-cabeça e monta até hoje. Agora, o período mais difícil para mim, eu sempre acredito que o começo de qualquer jornada é o período mais difícil, né? Porque é aquele momento de tirar um objeto da inércia, então uma resistência muito grande para você começar. Para mim, esse momento foi o momento mais difícil, até porque dentro você também está mudando. Então, acreditar em quem eu estava me construindo, acreditar que aquela visão de futuro era possível, era real, para mim esse é o momento mais difícil. Agora, em termos práticos, eu já passei por um golpe aqui dentro da empresa também. Então, esse também foi um outro momento. Não chegou a dar prejuízo à minha empresa ou qualquer coisa do tipo, porque eu estava muito pautada num contrato muito bem feito. Mas foi um momento de extremo estresse, sabe? Então, esse é um outro momento, assim, que para mim foi bem desafiador. Muito pela raiva enfim, por tanto que movimenta, né? Algo nesse tamanho e na proporção que foi. Mas eu ainda acho que o momento mais difícil foi antes, o começo. Então, esses dois momentos foram os dois momentos mais Foram os desafiadores da top empresa. 2. Top Eu falo 2. que isso é muito bom você falar sobre isso, porque, primeiro, eu sempre digo que quando a pessoa está começando um negócio, ela tem que fazer a força de um avião para decolar, sabe? É toda aquela força ali, não sei o quê, e parece que você não vai sair do chão, sabe? É toda aquela energia que você coloca e parece que a coisa, né, tem ali, porque às vezes um mês pra gente parece que é um ano, né? As coisas tomam outra proporção. Mas eu achei muito interessante você ter trazido isso, porque a gente muitas vezes tem a ilusão que, beleza, meu negócio decolou, minha empresa já está estável, tá tudo funcionando, eu não vou ter mais desafio, né? E tem muitas coisas, né, que acontecem. Eu falo assim que os desafios eles só mudam de nível, né? Que nem o nível do videogame. E aí a coisa acontece de fato, né? Mas Total. conta pra gente, então, já que a gente falou de desafio, qual que foi sua maior conquista até hoje? Ai, são tantas. Eu acho que se você tiver com o olhar atento, sabe, Tainá? Todo dia é uma conquista, né? Empreender, assim, todo dia a gente tem conquistas lindas. A gente tem tanto pequenas conquistas que é o que, para mim, é o que faz realmente o negócio valer a pena do que os grandes marcos, né? Porque para mim os grandes marcos, eles foi construído por pequeninas vitórias assim, diárias ou até horárias, assim, de hora em hora feita a telecena, sabe? E empreender é muito sobre isso, é você se reconstruir todos os dias, é você enfrentar desafios e continuar acreditando em você e na sua equipe e no seu time, no seu método, em tudo, todos os dias. Pelo menos é como eu vejo. Então, das pequenas vitórias, cada vida, assim, cada depoimento. Eu acabei de receber um depoimento lindo de uma mãe. Para mim é uma grande vitória dizer, meu Deus, eu cheguei em mais um coração, mais uma família foi tocada, mais uma família que começa a enriquecer, desde esse pequeno até coisas grandiosas, como por exemplo, para mim, né, o último grande marco, e talvez tenha sido o maior realmente até hoje, foi o evento que você acabou de comentar, que foi um evento que a gente investiu muito dinheiro, que movimentou a empresa inteira e mais um tanto de gente, e a gente nunca tinha feito evento presencial, você bem sabe, né? Foi o primeiro, assim, nessa proporção. Então, para a gente foi um marco imenso, imenso, assim, e Ai, foi gigantesco do muito. tanto que movimenta. Eu até falei, né? Depois que eu passei por ele, eu até conversei com a minha equipe, a gente teve uma reunião da equipe inteira, e eu tava comentando, eu disse, gente, lançamento nenhum, é fichinha perto disso aqui. É, Isso aqui, ó, ficou fichinha perto disso aqui. Então, pra gente agora, eu posso dizer que o lançamento, que esse evento foi o nosso maior marco, e se Deus quiser, ano que vem vai ser ainda maior, porque realmente vai. movimenta uma energia gigantesca, que é um ano inteiro de planejamento, né, e de bastidor aqui acontecendo para que ele aconteça de forma realmente primorosa e carinhosa e cuidadosa com cada pessoa que está lá. Então, acho que esse agora foi o nosso maior marco até agora. Certeza, foi lindo, assim, e eu acho que o que foi mais lindo, assim, no seu evento, até para quem estava acompanhando externamente, foi o quanto refletiu quem você era, sabe? Quanto cada coisa, você, não é, aí ela fez um evento. Não, foi o evento, assim, no sentido de você conseguir
transmitir, colocar ali a sua personalidade, a marca da sua empresa. Eu falo que a nossa marca pessoal, ela reverbera muito, né? E você sustenta isso muito bem, né? Do quanto, quais são os valores inegociáveis para você. E eu acho que nesse mercado, especialmente em todos os mercados, mas especialmente empreendendo, a gente precisa ter muita clareza de quais são os nossos valores, quais são os nossos inegociáveis, quais são as coisas que nos move, né, a seguir em frente. E isso foi fantástico, assim, sem dúvida. Foi um marco lindo. E no final é o resultado, né, de todos os dias trabalhando ali, né? E trabalhando todos os dias, como mulher, falando para mulheres. Eu sempre trago essa pergunta que é para você, como é empreender como uma mulher? É babado, aquelas. Mas também eu acho que é um privilégio, de verdade. E é engraçado você me perguntar isso hoje, porque hoje eu tô no último dia da minha menstruação. Olha, que coisa. E antes de ontem, foi domingo. Hoje é quinta, tá, gente? Só para vocês saberem, vocês estão me ouvindo? Então hoje é quinta. E no domingo, eu estava voltando de um encontro de negócio, de um mastermind que eu participo, enfim, participo do mastermind desde que eu comecei a história de buscar, né, ajuda. Sim. E aí, quando foi no domingo que eu cheguei em casa, eu cheguei bem cansadinha. Só que não estava no dia da minha menstruação, era para eu menstruar hoje. Então, assim, eu acompanho bem de perto a minha menstruação, era para eu começar a menstruar hoje, de hoje para o final de semana. E aí a menstruação, e aí eu cheguei cansada, né, já assim, vou dormir. E aí eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, acordei normal. Enfim, daqui a pouco eu senti, fui fazer minha rotina matinal. Daqui a pouco eu tava sentindo uma fraqueza, assim, eu achei que as minhas forças estavam se esvaindo. Eu tava achando que aquele dia ali acabou. Eu disse, cara, eu vou descansar, eu devo estar muito cansada realmente do final de semana, né? E veio do evento também, então juntou tudo, deve estar pegando aqui o preço. Parei a minha agenda, tranquei a minha agenda e disse, vou descansar. E fui descansar. E aí a menstruação veio. Nesse dia eu não tive dor, mas eu desligou o disjuntor, ó. Tuf! Eu dormi o dia inteiro. Eu acordei, daí eu fiz a minha rotina matinal, eu senti que eu tava muito fraca, eu voltei pra dormir, acordei meio-dia, almocei, fiquei um pouco no computador, senti que eu tava ficando meio zonza, vou dormir de novo, dormi de novo, acordei quase 4 horas da tarde. Fiz uns stories, fiquei bamba de novo, quando deu ali 6h30, eu voltei a dormir de novo, então eu dormi o dia inteiro, basicamente. Quando foi na terça, aí eu senti uma cólica, assim, muito forte. E olha que coisa maravilhosa. Eu, de novo, tranquei a minha agenda e eu passei o dia na banheira, na água quente. Ah, que É delícia. um privilégio construído, né? Tanto de trabalhar de casa, quanto de poder travar a minha agenda, quanto de poder respeitar o meu ciclo, que era uma coisa que era inimaginável sendo policial. Tanto de Uhum. coisas que eu ouvia, quanto de assédio, quanto de eu mesma, né, me infligir ali determinadas condições. Então, tem o lado desafiador de eu tenho um ciclo hormonal que me coloca como um ser diferente de um homem que tem um ciclo hormonal regular, né? Então ele não vê essas variações, a gente vê isso muito nítido, pelo menos eu vejo muito nítido aqui. E tem o lado bom também de eu poder me acolher sendo empreendedora, né, empreendendo e fechar minha agenda e dizer à minha equipe, toca aí que eu venho já. Da mesma forma que quando outras pessoas adoecem, a gente segura aqui, né, a peteca e a equipe Uhum. toda se ajuda. Então é uma cultura também construída dentro da empresa de que todo mundo pode se respeitar e eu tenho esse privilégio. Então tem o bônus e tem o ônus, mas eu ainda acredito que eu tenho muito mais bônus do que Sim. ônus. Com certeza, e isso que você fala é importantíssimo, assim, eu trabalho muito essa questão da produtividade cíclica também no nosso método, e eu claramente, assim, eu produzo nos momentos mais aflorados tudo que eu não produzo pelo mês inteiro, sabe, assim, e eu acho que se a gente tiver essa clareza e se respeitar. Claro, tem as atividades ali operacionais, né, que a gente precisa fazer. A gente também não está aqui na Alice no País das Maravilhas, né, que vamos
Nossa, trabalhar 7 por 21, né? Você trabalha 7, descansa 21 e pronto. Não. Mas falando das atividades de empresária, mesmo de criatividade, de criar novos projetos e tudo, eu acho que isso, assim, é muito incrível. A gente sente, né? A gente sente muito claro o quanto isso impacta, né, na nossa vida. E foi muito bom você ter trazido isso, porque o que eu vejo de mulheres assim, não querendo se respeitar ou simplesmente falando, nossa, hoje eu produzi muito menos do que ontem, eu não consigo ter uma produtividade constante. Eu falo, gente, não é, você precisa ter uma produtividade constante, ninguém vai ser, né? Ali no que se refere a produzir igual todos os dias, né? Então, Eu acho acho que genial a sua produtividade cíclica e não só a produtividade, eu conecto até a parte dos investimentos. Gente, a gente tem que entender que tudo, né, que nós somos é parte da natureza. Nós, seres humanos, talvez a gente tenha esquecido em um determinado momento, ainda mais quem empreende, que você veio da natureza, né? Ao pó voltarás. E aí as pessoas esquecem que até a natureza tem ciclos de descanso, né? A gente tá agora no inverno, por exemplo. É um ciclo de descanso da natureza, né? Que a sim. natureza solta tudo ali, limpa, separa o joio do trigo para depois voltar florescendo, frutificando, enfim. Como assim eu não sou parte da natureza, né? Então, é da minha natureza ser cíclica. E se eu entender isso que, cara, aqui eu descanso e aqui, hoje mesmo, eu já tô com um pico de energia já enorme. E eu sei que amanhã e o resto, o final de semana, vai estar. E assim, os próximos dias, vai estar nervosa. É aproveitar isso, né? Como você falou, a meu favor, e dar o melhor. E depois tá bom. Depois, quando eu chegar lá no final do mês de novo, né? No próximo mês, que a minha menstruação chegar, eu descanso em paz de novo. Vai para a banheira, É relaxa e isso. pronto, né? É sobre isso. E você falou algo super importante, né? Você falou em relação à cultura do seu time, né? Então, aqui no nosso time a gente tem uma cultura de acolher as outras pessoas e se unir. Como que é para você essa questão com a liderança? Como que é a Ítala líder? Eu fui ensinada a ser líder lá na Polícia Militar. Eu precisava comandar times de 1.000 pessoas, né, na Polícia Militar. Então, eu precisava, como mulher, eu sou baixinha, então eu tenho 1,62 m. A minha voz sempre foi com um timbre não tão fino, né, como o da maioria das mulheres, então isso também já me ajudava, mas eu precisei desenvolver uma postura, uma liderança que conseguisse chegar em todos os homens e em todas as mulheres e trazê-los para mim, né, trazer esse time para mim, para eu conseguir comandar, enfim, realizar o que eu precisava realizar nos projetos, ou às vezes até nas ações práticas mesmo ali de comando. Então eu aprendi a desenvolver isso desde os 18 anos de idade. E também pela minha característica ali psicológica e comportamental, desde a criança, eu tenho uma facilidade, mas eu acho que liderança é algo desenvolvível por qualquer pessoa, só fazendo o disclaimer. E aí, Itala Líder, eu sou muito da linha inspiracional e da linha do espelho. Então, o que eu ensino e o que eu cobro, eu faço. Então, na PM a gente tinha muito isso. Eu lembro que, assim, no nosso refeitório tinha uma frase gigantesca que era: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso tinha enorme. E eu sempre acabei acolhendo aquela frase como uma verdade na minha vida desde que eu comecei, né, a liderar. Então eu realmente acredito que o exemplo arrasta. Então o que o meu time vive é muito do exemplo da Ítala, não só isso, dentro das minhas comunidades de alunas, dentro de tudo que eu ensino, dentro de tudo que eu vivo aqui na escola, é desse jeito, é arrastando pelo exemplo. Então, o time também vai muito movido por esse movimento de exemplo, mas também de estabelecer regras muito nítidas. Então, como você falou, né, dos inegociáveis, a gente tem negociáveis muito, muito fortes e muito nítidos. Assim como a gente tem uma cultura de flexibilidade em certos pontos. Então, eu tenho uma liderança flexível, desde que não toque nisso aqui. Então, por exemplo, a gente não admite competitividade e qualquer tipo de picuinha dentro da equipe. Puxada de tapete, qualquer tipo de, eu tô trabalhando mais que você, ou então, quem você pensa que. Qualquer coisa nesse sentido não é admitido. E não é Sim. admitido desde a minha postura, eu nunca faço isso com a minha equipe, e a gente também não admite isso entre as pessoas.
Então, esse é um ponto. Então, a proatividade é um outro ponto. Não importa se, eu sou a líder, então eu não desço para fazer o chão de fábrica. Não, não, não. Se eu precisar descer, eu vou descer e eu desço. E assim Sim. sucessivamente. Então, isso serve para todo mundo. Então, a sororidade é outro ponto. A gente não admite qualquer converseiro e qualquer nível de, porque mulher é isso, porque homem é aquilo. Não existe isso aqui dentro. Então, tem esses inegociáveis e tem também a questão do exemplo. Eu acho que são os pontos mais fortes dentro da nossa cultura. Os inegociáveis muito claros e o exemplo, assim, de mim a qualquer pessoa do time, de dar o exemplo antes de querer cobrar qualquer coisa, sabe? Sim. Sem contar que, no final das contas, todo mundo é humano, todo mundo vai errar, né? E eu falo isso até aqui na empresa, que você vai errar é fato. A gente só precisa que você haja rápido depois do erro e entenda o que você vai fazer para aquilo não acontecer de novo, né? Total. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa clareza que é todo mundo humano. Não adianta a gente ficar esperando uma postura perfeita da outra pessoa que a gente vai se frustrar, né? Total. Então, isso faz todo sentido, muito bom. Eu podia ficar aqui conversando o dia inteiro com você. E eu quero saber próximos passos da Dona Ítala, quais são seus próximos planos, projetos que você pode contar. A gente está agora crescendo a nossa formação. Foi algo que nasceu no final do ano passado, então os nossos próximos passos vão nessa linha muito de formar o mercado que a gente acredita. Então, a gente vem de um mercado financeiro extremamente masculino, masculinizado, rígido, muitas vezes até cheio de vieses, assim, de interesses escusos, e a gente está formando mulheres para movimentar a economia, para movimentar o mercado financeiro e para levar para o mundo o que a gente acredita que é um mundo também mais equânime, né? Com maior igualdade de gênero, com maior equilíbrio financeiro entre as famílias, entre, enfim, os povos de uma forma geral. Então, a gente está formando essas mulheres, a gente está indo para a segunda turma da formação. A primeira foi em outubro do ano passado, então é um projeto realmente bem novo, que foi validado na primeira turma e que está sendo agora escalado no mundo. O evento presencial é o outro projeto, né, que foi validado agora o primeiro, e a gente está indo já para o segundo, muito feliz, com o coração transbordando. Esses são os principais passos agora. É o que a gente está olhando bem profundo, além de coisas internas, né, que a gente está sempre estruturando, sempre melhorando. Isso aí não é novidade, mas é algo que a gente está sempre fazendo. Então, para o futuro também segue essa estruturação, segue esses movimentos. Mas eu acho que esses são os dois principais projetos agora. Fazer um evento presencial cada vez melhor, unir cada vez mais a comunidade e formar esse mercado que a gente quer viver. Muito bom, muito bom. Quem tiver interesse na formação, é uma formação de planejadoras financeiras? De Como... consultoras financeiras, planejadoras também, né? Mas a gente fala mais em consultoras financeiras, que vão Ah, desde mulheres ali que vão ajudar, por exemplo, a fazer o planejamento de um sonho, de filhos, que a gente estava conversando aqui mais cedo, ou até mesmo montar uma sucessão patrimonial, olhar para a empresa e para a gestão financeira de uma empresa. Então, vai desde investimentos, a planejamento de sonhos, a renegociação de dívidas, tudo que envolver ali a parte financeira na pessoa física e na pessoa jurídica, a gente está formando essas mulheres para o mercado. Muito bom. Vou deixar aqui os contatos da Ítala, se alguém tiver interesse também, para entrar em contato. Agora, conta pra gente, Ítala, pra gente, assim, com muita dor no coração, encerrar nosso episódio. Qual que é a sua dica de ouro para as empreendedoras, para as empresárias, para as mulheres que estão ouvindo a gente? Para empreendedora, pega e já vai direto, o coração já fala assim na hora. E algo que eu sempre falo nas minhas palestras, que eu sempre falo em podcast, para quem empreende, não existe CNPJ forte, rico, com CPF fraco, pobre. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer criar uma empresa muito próspera, muito rica e dizer assim: não vou cuidar das minhas finanças pessoais, não, porque a minha empresa me dá todo o dinheiro que eu preciso. Porque que acontece? Se você tem uma grande bagunça, um grande descontrole financeiro, e aqui descontrole não estou falando de ser uma pessoa que vive ali na linha, no laço, não se permite desfrutar a vida, não está falando da minha banheira nesse instante, né, gente? Então, assim, não é bem isso.
Mas aquela pessoa física que leva a vida financeira com desleixo, que não sabe o que está acontecendo na própria vida financeira, que não cria um patrimônio ali na vida pessoal, mais cedo ou mais tarde você vai virar aquela sócia que saqueia a própria empresa e leva a própria empresa à falência. Por quê? Porque transforma a sua empresa num caixa rápido. Ah, eu preciso de um dinheiro, tira da empresa. Ah, eu preciso. Eita, aconteceu um negócio aqui, tira da empresa. Eita, eu preciso fazer uma viagem, tira da empresa. Daqui a pouco, acabou, né? A empresa não tem gestão e aí a empresa não consegue mais ter um caixa robusto para seguir com seus planos e seguir crescendo e seguir com as oscilações normais de mercado. Então, meu amor, se você quer mesmo prosperar os seus sonhos, se toda empresa nasce de um sonho, né? Se você quer mesmo prosperar esse sonho, fazer desse sonho um sonho que atinja muitas pessoas, que chegue a muitos corações, comece cuidando da sua vida financeira pessoal. Não é brincadeira. Uma hora a conta chega. Se você precisar da minha ajuda, conte comigo, eu tô aqui para isso. Muito bom. E não dá também para não cuidar da vida financeira da empresa, né? Porque eu não sei, o desequilíbrio ele acontece em algum momento. E às vezes a pessoa fala muito isso, né? Ah, porque a minha empresa não está rendendo, porque as pessoas chegam para mim muito naquele momento de eu quero alavancar meu faturamento, né? E eu pergunto, né, qual que é a sua maior motivação, qual que é o seu maior desafio, né? Enfim, para aumentar o faturamento. E a pessoa fala assim: não, é porque eu tô com muitos custos. E aí, na hora que eu vou ver ali os custos da empresa, não faço análise financeira, mas faço uma pergunta rápida ali, né, de custos e lucro, eu vou ver, tá lá, todos os custos pessoais lançados na empresa, ou Exatamente. vice-versa, né? Então, é uma coisa que, de fato, a gente precisa olhar, ajustar, né? Porque não é brincadeira, né? São duas entidades separadas e eu tenho certeza que esse é um dos grandes calos, né, da empreendedora, porque ela começa muitas vezes ali, né, sozinha, dentro da jornada, mas ela precisa rapidamente entender que eu falo uma coisa que eu falo muito para as minhas mentoradas, né? Enquanto você não tomar essa decisão de separar as coisas, dificilmente sua empresa vai prosperar. Pode até prosperar, mas ela não continua prosperando, né? Você até Concordo. vende, mas o dinheiro não rende, né? Então, de fato, isso é muito importante, é uma dica de ouro e tanto. Anotem, registrem aí, porque realmente faz toda a diferença. Ai, muito bom, Ítala, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui com a gente. Tenho certeza que muitas mulheres no mundo serão inspiradas também com a sua história. Amém. Conte comigo sempre. Um prazer estar aqui, meu amor. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Esse podcast é um oferecimento do Método Rara, que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até a próxima!